voltamos, vamos continuar falando sobre o exame químico da urina. Finalizamos o nosso último bloco abordando aí, falando sobre o urobilinogênio, sobre como esse urobilinogênio pode aparecer na urina. Falamos aí sobre o trajeto aí desse urobilinogênio, por que ele aparece na urina. Falamos que normalmente esse urobilinogênio ele é excretado nas fezes, mas que nesse processo aí de passar ser reabsorvido pelo intestino, na verdade esse urobilinogênio ele é o seguinte. Quando a gente falou que ele normalmente é eliminado nas fezes, o urobilinogênio normalmente ele é um pigmento biliar resultante aí da degradação da hemoglobina, sendo produzido no intestino a partir da redução da bilirrubina. Mas o que acontece que esse urobilinogênio vai parar na urina, gente? Esse urobilinogênio, metade dele é reabsorvido pelo intestino e cai na corrente sanguínea. E o que acontece? E aí ele passa pelo duto biliar para voltar novamente ao intestino e ser excretado. E o que acontece nesse processo? Quando ele cai na corrente sanguínea, até ele chegar de volta dos dutos biliares, ele tem que circular, não é mesmo? Para chegar de volta. Então, nessa circulação, ele passa pelos rins, né? E aí, ele passa aí pelos rins no momento da formação da urina, ele acaba aparecendo aí no filtrado glomerular, ele acaba sendo excretado aí e indo aí para a urina junto com os outros compostos aí nesse momento da filtragem glomerular. Pegaram? Lembraram? Então, e esse urobilinogênio, o que acontece com ele? Normalmente, ele é encontrado em pequena quantidade, em muito pequena quantidade, justamente por causa desse processo aí, né, de filtragem, que acaba às vezes ficando algum resquício de urobilinogênio que está circulando até chegar no duto biliar, tá? E aí, quando esse urobilinogênio está em grande quantidade, aí sim é que eu tenho um sinal de alerta, que pode ser aí por N motivos, a gente vai ver daqui a pouco. E quais são os princípios que eu posso utilizar aí, o princípio que a gente utiliza para fazer aí essa pesquisa de urobilinogênio, esse exame químico da urina? É a reação que a gente chama de reação de Ehrlich, que ele nada mais é do que a reação do dimetilaminobenzoaldeído com o urobilinogênio, que causa formação de cores que variam em escala de rosa, como eu mostrei na última aula. Mostrei aí o quadro de escala de cor, vou mostrar de novo aqui agora, e falei que ele pode reagir de uma cor begezinho, que é o normal, podendo chegar até cores de rosa mais escuro. Falamos também que esse urobilinogênio é um dos parâmetros que no exame químico de urina, no exame da fita reativa, ele me dá um resultado semi-quantitativo. Por quê? Conforme a escala de cor e conforme o rosa que vai se formando ali, eu tenho uma quantidade aproximada, tá, de urobilinogênio que eu posso deduzir que tem naquela amostra, tá? Mas, professor, como é que eu sei isso? Lembra que eu falei no início da aula passada que vem colado no rótulo como se fosse um gabarito para você ler esse teste, né? Um parâmetro para você ler esse teste, para você comparar? Lá vem todas as legendas bonitinhas para você interpretar o seu teste. Então, não se preocupe, porque isso é muito tranquilo, tá bom? Eu mostro daqui a pouco essa imagem de novo e explico novamente como isso é feito. Então, é um teste semi-quantitativo. E, como qualquer teste, tem suas limitações. E quais são as limitações desse teste do urobilinogênio, desse exame químico da urina para dosar o urobilinogênio? No caso do urobilinogênio, assim como a bilirrubina, ele é fotossensível, ou seja, tem sensibilidade à luz. O que acontece com as substâncias que são fotossensíveis? Na presença de luz, elas degradam, elas somem, elas degradam, elas se quebram e não aparecem mais ali quando eu for fazer a minha dosagem. Então, o que eu preciso fazer? Fazer a minha análise imediatamente até a coleta e após a coleta, e se eu não conseguir, manter a minha amostra em frasco protegido da luz, tá? Então, urobilinogênio e bilirrubina são dois compostos que são fotossensíveis e que requerem aí uma análise mais rápida para evitar falso negativo, porque se eu demorar muito a fazer essa análise, essas substâncias vão se degradar e vai acabar gerando aí um falso negativo no meu exame. Pegaram? Entenderam? Então, quando eu falo do urobilinogênio, qual o significado clínico que o urobilinogênio positivo pode ter para o meu paciente, tá? O urobilinogênio, ele pode ser encontrado em grande quantidade em pacientes com hepatopatias ou distúrbios hemolíticos. Por quê?
Quando o paciente ele tá com hemólise, ele vai ter excesso de bilirrubina. E o que eu falei que o urobilinogênio é? Produto da quebra da bilirrubina. Então, se eu tenho muita bilirrubina, consequentemente, posso ter e provavelmente terei muito urobilinogênio. Pegaram? Lembra que eu falei? Volta aqui para mim, por favor. Lembra que eu falei, quando eu falei do urobilinogênio, eu falei que ele é um pigmento biliar resultante da degradação da hemoglobina? Então, ele é redução, nada mais é do que a redução da bilirrubina pelas bactérias aí da microbiota intestinal. Então, o que acontece? Quando eu tenho muita bilirrubina, automaticamente eu vou ter muito urobilinogênio. Eles são proporcionais, tá? Porque como o urobilinogênio, ele é produto da quebra da hemoglobina, se eu tenho também muita hemoglobina circulante devido à hemólise, né, a distúrbios hemolíticos, aí eu também vou ter um urobilinogênio alto aí nesse paciente. Pegaram? Entenderam essa relação da hemoglobina com o urobilinogênio, da bilirrubina e com o urobilinogênio? Então vamos seguindo. E pacientes com hepatopatia também, porque a hepatopatia pode causar aí distúrbios na bilirrubina, pode causar obstrução de ductos biliares, que impede também o processamento, né, a passagem desse urobilinogênio para ser excretado e assim por diante, tá bom? Disfunções hepáticas, algumas disfunções hepáticas, elas podem diminuir também a capacidade do processamento hepático desse urobilinogênio. Por quê? A circulação sanguínea, ela traz aí uma parte desse urobilinogênio do intestino, né? Ele é reabsorvido, metade do urobilinogênio é reabsorvido, cai na circulação e passa pelo fígado aí para passar pelos ductos biliares e voltar para o intestino. Então, quando ocorre o paciente tem alguma disfunção hepática, esse urobilinogênio ele não faz essa passagem aí, né, pelo fígado, pelos ductos hepáticos e volta pelo intestino. Ele fica circulante. Se ele fica circulante, por sua vez, vai ser na hora do filtrado glomerular ali, ele vai ser excretado pelos rins, tá? Então ele vai ser filtrado junto com o sangue e excretado pelos rins, aparecendo em maior quantidade na urina. Pegaram? Entenderam também essa correlação? Então vamos seguindo. E a grande quantidade de bilirrubina conjugada no fígado, tá? Quanto mais bilirrubina é conjugada no fígado, ela passa para o intestino, tá? Produzindo muito urobilinogênio. É aquela relação que eu falei, que quanto mais bilirrubina eu tiver, mais urobilinogênio eu vou ter. Porque o urobilinogênio nada mais é do que produto da degradação dessa bilirrubina que ocorre no intestino, transformando a bilirrubina em urobilinogênio. Então, se eu tenho muita bilirrubina, consequentemente, teremos muito urobilinogênio, porque são aí parâmetros proporcionais, tá bom? E o fígado, quando eu tenho grande quantidade de urobilinogênio, essa metade que é reabsorvida e vai para a circulação para passar pelos ductos biliares, essa metade vai ser uma grande quantidade. Então, vai deixar o fígado sobrecarregado, tá? E ele vai ter dificuldade em processar esse urobilinogênio. Vai passar do limiar aí, que ele consegue processar, e esse urobilinogênio vai acabar voltando para a circulação, assim sobrando uma quantidade maior de urobilinogênio para ser excretado na urina. Porque aí, esse fígado, ele tem seus limites, né? Existe um limiar aí de absorção aí, né, de processamento pelo fígado. E ele não vai ser, quando tiver urobilinogênio circulante a mais do que o fígado consegue processar, aí esse urobilinogênio vai voltar para a circulação e acarretando uma maior dosagem de urobilinogênio aí excretada na urina, tá? Então, também é proporcional, tá bom? Pegaram? Entenderam? Então, vamos seguindo. E o nitrito, gente, o nitrito, ele é um composto que é utilizado unicamente para a gente detectar infecções no trato urinário. Por quê, gente? Porque o nitrito nada mais é que produto da quebra do nitrato. O nitrato ele está presente, né, lá na urina, e aí as bactérias, quando elas estão presentes, elas quebram esse nitrato e nitrito para poder pegar nutrientes para poder se utilizar para se desenvolver, né, para se reproduzir, pegar nutrientes para se alimentar, digamos assim. Então, a quebra do nitrato em nitrito é muito comum,
tá? Em bactérias gram-negativas. Bactérias gram-negativas, elas têm essa habilidade de de fazer essa quebra do nitrato em nitrito para poder utilizar os nutrientes. E aí, quando eu tenho a quebra do nitrato em nitrito, eu vou ter um aumento da quantidade de nitrito. Por isso que o nitrito, ele é um parâmetro utilizado para detectar aí infecções no trato urinário. Porque se eu tenho nitrito, eu sei que eu tenho uma bactéria ali que está quebrando nitrato em nitrito. Tá? Obrigatoriamente. O nitrato ele não se quebra sozinho em nitrito. Eu preciso de uma bactéria para fazer essa quebra do nitrato em nitrito. Então, se eu tenho nitrito, é porque uma bactéria quebrou o nitrato em nitrito, então é porque tem bactéria ali, tá bom? E esse exame químico aí de detecção do nitrito, ele não substitui cultura, tá, gente? Ele não substitui, ele não é uma prova diagnóstica absoluta, ele não substitui cultura de urina, enfim. Ele é utilizado aí para controle, tá? E como primeiro método aí para detecção de infecção, mas obrigatoriamente tem que se fazer cultura depois, tá? Porque se eu não fizer cultura, eu não vou saber qual é a bactéria, qual antibiótico é sensível, que é resistente, para fazer o tratamento correto do meu paciente. Então, eu nunca posso diagnosticar uma infecção apenas pela presença de nitrito e não fazer a cultura e não fazer aí o restante aí dos meus testes confirmatórios para realmente diagnosticar essa infecção, tá bom? Muito cuidado com isso. E quais são os princípios aí desse teste do nitrito, tá? De presença de nitrito? Depende, tá? Da conversão do nitrato em nitrito, como eu já falei, pela ação das bactérias gram-negativas na urina. Então, as bactérias gram-negativas, lembrem disso, volta aqui para mim, por favor. Lembrem disso e escrevam de marca-texto no seu caderno. Bactérias que quebram nitrato e nitrito são apenas e exclusivamente bactérias gram-negativas. Bactérias gram-positivas não fazem isso, elas não quebram nitrato e nitrito. A gente vai entender por que daqui a pouco, tá bom? Mas lembre-se e coloque aí, marca texto aí de colorido, coloque de outra cor, enfim. Bactérias gram-negativas são as únicas que quebram nitrato e nitrito, tá bom? E o que acontece? Na presença de pH ácido, tá? Essa área do teste aí, essa área da fita que é destinada à pesquisa de nitrito, ela tem um pH ácido. E o que acontece? Quando o nitrito está presente na urina, esse pH ácido, né? Esse nitrito vai agir com o ácido P-arsanílico que está presente lá naquele parâmetro para formar um composto, tá? Diazônico. E esse composto vai se ligar ao eu nunca consigo falar essas palavras, gente, eu tenho bloqueio. Nenhuma aula que eu dou eu consigo decorar. N-naftilenodiamina de hidrocloreto e vai produzir cor rosa na fita. Eu sempre tenho que botar a palavra, tá, gente? Porque eu vou dar 10 vezes essa aula, mas eu não vou lembrar dessas palavras, desses nomes aí grandes. Tanto esse como aquele lá do urobrinogênio, lá da reação do urobrinogênio, eu nunca consigo decorar, tá? Posso dar 10 vezes a aula que eu tenho que ler, porque são nomes muito difíceis, tá? Então, o que acontece? Na presença de pH ácido, tá? Aquela área reagente ali da fita, onde a gente realiza o teste do parâmetro de nitrito, essa área tem um pH ácido. E o nitrito, quando está presente na urina, ele reage com esse ácido arsanílico aqui, tá? Para formar um composto diazônico, e esse composto ele vai se ligar a esse N-naftilenodiamina de hidrocloreto e produzir cor rosa na fita. Esse N-naftilenodiamina aqui de hidrocloreto, ele vai estar presente lá naquele parâmetro para gerar cor, ou seja, ele vai ser o meu cromógeno, tá? O cromógeno presente lá que vai gerar cor na reação é esse composto aqui, pegaram? Entenderam? E vai gerar cor rosa na fita. E qual a coloração que pode aparecer? Rosa. O nitrito, gente, ele não tem escala de positividade, ele é apenas positivo ou negativo. E o que acontece? A cor aqui na imagem acho que não tá tão legal, mas dá pra gente ver o seguinte. Quando tá negativo, tá bem clarinho, quase branco, ó, begezinho. E aí, quando positivo, ele sai desse begezinho negativo para uma corzinha rosa clara. Não muito escuro, vai depender da quantidade de nitrito, né? Quanto mais nitrito, um pouco mais escuro vai ficar. Aqui, ó, eu trouxe essa foto aqui para ver melhor. Esse parâmetro aqui, ó, que tem menos quadradinhos, é o nitrito, ó.
Por quê? Porque ele não tem parâmetro, uma cruz, duas cruzes, três cruzes. Ele é só positivo e negativo. E aí, o que que acontece? O negativo é begezinho, né, bem clarinho. E aí depois ele pode positivar em níveis aí, né, em cor rosa. E aí, quando esse nitrito está positivo, eu vou ter aí presença, quando esse quadrante fica rosa, eu vou ter presença de nitrito na minha urina e aí, consequentemente, eu sei que tem alguma infecção ali, tá? Tem bactéria, tem alguma infecção e especificamente infecção por gram-negativas, tá bom? Lembra que eu falei? Únicas bactérias que fazem a quebra do nitrato em nitrito são as bactérias gram-negativas, tá? Então, o nitrito, ele é o único parâmetro que a gente tem, que não tem uma escala de positividade. A gente vê aqui até na foto, ó, desse frasco de fitas aqui que eu coloquei, o único parâmetro que não tem várias cores de reação aqui pra gente comparar e ver qual é a intensidade da minha reação é a do nitrito. Ele tem só 3 quadradinhos aqui, ó, que é o negativo, positivo fraco e positivo forte, tá? São só esses três níveis aqui que aparecem, porque ele é apenas positivo e negativo, ele é qualitativo, tá? Ele não é nem semi-quantitativo, ele é apenas qualitativo, é só positivo e negativo. Pegaram? Entenderam? E eu também não preciso quantificar, né? Se eu sei que tem nitrito, eu sei que tem infecção, e isso me basta, porque o nitrito, ele é utilizado somente para a gente fazer esse diagnóstico aí de infecção, esse primeiro diagnóstico de infecção aí urinária, tá bom? E, como todo teste químico, ele tem algumas limitações. Quais são as limitações que esse teste de nitrito aí tem, gente? O resultado negativo desse nitrito nem sempre vai significar que o paciente está sem infecção. Volta aqui para mim, por favor. Lembram que eu falei que somente os micro-organismos, as bactérias gram-negativas é que produzem nitrato redutase? Que nitrato redutase, na verdade, é a enzima que as bactérias produzem para quebrar o nitrato em nitrito, tá? E aí, quem produz essa enzima são apenas as bactérias gram-negativas. E aí, se aquele paciente tiver infecção por um gram-positivo, como é que a gente fica? Eu posso falar que ele não tem infecção só porque não tem nitrito? Claro que não. Se a infecção for por um gram-positivo, eu não vou ter nitrito, mas a infecção vai estar ali. Não falei que o nitrito ele é exclusivo de bactéria gram-negativa? Porque só a bactéria gram-negativa que produz nitrato redutase, que quebra o nitrato em nitrito? Pronto, pegaram? Entenderam? Então, apenas o resultado negativo do nitrito não pode ser suficiente para eu descartar uma infecção, tá, gente? Quando a infecção ela é causada por gram-positivos ou por algum tipo de levedura, aí não vai ter nitrito, tá, gente? Não vai ter nitrito. Mas nem sempre eu posso dizer que não tem infecção. Pode ter infecção ali por um gram-positivo, por exemplo, ou por uma levedura, tá? Então, muito cuidado, né, quando a gente for responder alguma questão sobre isso, porque o examinador, ele adora colocar na sua prova que o exame de nitrito ele é suficiente para descartar a infecção. E não é, tá, gente? Muito cuidado. Ou então ele vai colocar na sua prova que o nitrito ele é um marcador de infecções bacterianas em geral. Não, gente, não. Já vi muita gente caindo nesse pega. Ele não é marcador de infecção bacteriana em geral. Ele só consegue ser marcador de infecções bacterianas por bactérias gram-negativas, tá? Porque, repetindo, bactérias gram-negativas são as únicas que produzem aí nitrato redutase, que é a enzima que converte nitrato em nitrito, positivando aí esse teste químico aí para a presença de nitrito. Entenderam? Então, vamos lá. E qual é o significado clínico desse teste aí de nitrito para o meu exame de urina? Ele é útil no diagnóstico precoce de cistites, infecções urinárias no geral, né? Cistite, infecção de bexiga, né? Ou infecções urinárias geral, uretrite, infecções urinárias em geral, já que muitas vezes essas infecções elas podem ser assintomáticas no início. Quando uma cistite apresenta sintomas, pode já estar um pouco avançada. No início, ela normalmente não tem sintomas, né? Então, essa prova do nitrito, ela é útil para esse diagnóstico precoce, tá? Quando esse paciente ainda está assintomático ou tem sintomas muito leves aí, que não levou ele ainda a suspeitar dessa infecção. Pegaram? Então, esse significado clínico da prova de nitrito, do exame químico de nitrito, é simplesmente diagnóstico precoce de infecções bacterianas aí, seja na bexiga, cistite, seja que a gente chama de cistite, seja no canal uretral, né, as uretrites, enfim, infecções no trato urinário em geral. Pegaram? Então, vamos seguindo.
E a pielonefrite, gente, todo mundo que já deve saber, que quando eu tenho uma cistite maltratada ou não tratada, a gente fala que ela evolui, ela sobe, né? A gente usa até essa palavra, às vezes a gente fala que ela sobe, porque ela sai da bexiga e acaba subindo ali, né? Chegando até os rins, transformando numa pielonefrite, que é uma complicação bem comum aí das cistites maltratadas ou não tratadas. E quando essa cistite evolui para uma pielonefrite, que é a infecção nos rins, quando essa infecção chega diretamente aos rins, ela pode causar aí lesões renais, lesão nos tecidos renais, chegando até a comprometer a função renal, transitoriamente aí, tá? E levar até a hipertensão. Por que hipertensão? Se eu tenho perda de função renal, eu não tenho filtragem correta, o que pode me levar aí a hipertensão, porque eu não tenho aí a filtragem correta do sangue, tá? Então pode levar esse paciente a desenvolver uma hipertensão. Ou até mesmo, tá? Ou até mesmo septicemia. Porque se esse paciente ele não for tratado, essa infecção pode evoluir para pielonefrite e esse paciente pode desenvolver sintomas graves aí, que a gente chama de septicemia, que são sintomas sistêmicos aí dessa infecção. Quando os sintomas não são mais locais, né, aquela dor nas costas, características da pielonefrite e assim por diante, e passam a ser sintomas sistêmicos, calafrio, né, tremedeira, enfim, sintomas de septicemia, né, fraqueza, sintomas aí de infecção, que a gente chama de septicemia, tá bom? Dessa maneira, dessa forma, a gente pode dizer, volta aqui para mim, por favor, que esse exame de nitrito, ele é muito útil para a gente poder detectar precocemente a infecção, tratar de forma correta, tá? Para poder tentar impedir que essa infecção evolua e chegue a se tornar uma pielonefrite ou uma infecção mais grave, tá bom? Então, a detecção de bacteriúria, né, da presença de bactéria pela prova de nitrito, pode evitar essas maiores complicações. Lembrando que, como eu falei agora há pouco, nitrito negativo nem sempre quer dizer ausência de infecção, tá, gente? Vamos ter muito cuidado com isso, tá? E aí, a prova de nitrito, ela também é muito utilizada para avaliar a eficácia medicamentosa, tá? Por exemplo, se eu tenho um paciente aí que está fazendo tratamento de infecção, posso utilizar aí a prova do nitrito como um medidor aí de eficácia desse antibiótico. Se esse nitrito negativou, é porque não tem mais infecção, aquele antibiótico está fazendo efeito, não é mesmo? Então, o nitrito também é muito utilizado como prova de eficácia medicamentosa, no caso do tratamento de alguma infecção. Pacientes que têm infecções periódicas, principalmente pacientes de grupo de risco, tá? De infecções periódicas urinárias. Quem são, gente, pacientes de grupo de risco? Gestantes e pacientes diabéticos, tá? Gravem isso, grupo de risco para infecções urinárias. Gestantes e pacientes diabéticos. Pacientes que desenvolvem infecções urinárias de repetição. Tem mais propensão a desenvolver, gestantes, pacientes diabéticos. Então, esse nitrito ele é utilizado também para controle aí, para acompanhamento desses pacientes, tá? Além de acompanhar a eficácia medicamentosa, nesses pacientes de grupo de risco, por exemplo, grávidas que estão fazendo pré-natal, elas têm que fazer EAS todo mês, né? Para ver se tem nitrito positivo. Se o nitrito der positivo, eu sei que vai ter alguma infecção ali e eu tenho que ligar um sinal de alerta, porque grávida é um grupo que, gestantes em geral, são um grupo que tendem a ter muito mais infecção urinária, né? Então, assim, não é incomum. E é algo que acontece muito, então a gente chama de grupo de risco. Então, esse exame de nitrito ele é usado também para acompanhar periodicamente esses pacientes, para saber se a medicação foi eficaz, se a infecção voltou, não voltou, e assim por diante, tá bom? Então, prova de nitrito ela é exclusivamente para controle e diagnóstico de infecção. Lembrando que não é diagnóstico absoluto, eu não posso utilizar o nitrito como um único diagnóstico. Eu preciso obrigatoriamente continuar com as minhas provas aí, né, fazer urocultura, né, e assim por diante, antes para fechar o diagnóstico realmente de uma infecção, tá? Eu não posso parar no nitrito positivo e liberar um laudo de infecção bacteriana, tá, gente? Muito cuidado com isso, tá bom? Lembrando sempre que o exame de urina, ele é feito em conjunto, fase 1, fase 2 e fase 3. Vamos lembrar? Fase 1, exame físico. Fase 2, exame químico. Fase 3, sedimentoscopia. Se eu tenho nitrito positivo e na minha sedimentoscopia ali eu vou conseguir visualizar a bactéria,
aí sim, aí eu já tenho ali um parâmetro a mais e ainda assim eu não posso deixar de fazer urocultura, tá, gente? Tem que fazer urocultura para identificar qual é a bactéria e fazer o tratamento correto, instituir aí o antibiótico correto, tá bom? Não posso deixar de fazer a minha urocultura, tá? De nenhuma forma. Mas para eu suspeitar de infecção, eu preciso usar como parâmetro aí as 3 fases do EAS, que é o exame físico, o exame químico e a sedimentoscopia. O exame físico de um paciente com infecção, a urina ela vai estar mais turva pela presença de bactéria, pode ter presença ali pode estar um pouquinho mais avermelhado, porque pode ter presença de hemácia, dependendo do nível da evolução dessa infecção. E aí eu vou para o exame químico, vou achar nitrito, vou achar leucócito, vou achar hemácia também, provavelmente. Pode ser que eu encontre. Vou para a sedimentoscopia, vou ver leucócito, vou ver bactéria. Aí sim, né, eu vou poder ter um diagnóstico mais apurado, nunca excluindo a urocultura, tá, gente? Sempre tem que ser feita a urocultura, tá? O nitrito sozinho não pode ser indicativo diagnóstico, não posso passar o diagnóstico só com o nitrito sozinho e não posso deixar de fazer a urocultura, tá bom? Entenderam? Então esse nitrito, ele é basicamente para marcador aí de infecção, mas sozinho, na verdade ele não anda sozinho, né? Ele é um marcador de infecção, mas não anda sozinho, ele anda em conjunto com a urocultura, com a sedimentoscopia, tá? Com o restante dos parâmetros aí, de leucócito, de hemácias, né? E assim por diante, tá bom? Pegaram? Então, dessa forma, a gente fecha o exame químico de urina, falamos sobre todos os parâmetros, falamos sobre os parâmetros mais importantes, falamos sobre os parâmetros que interessam mais a nossa prova, passamos por cada parâmetro, falamos do significado clínico, das limitações de cada método para detecção de cada parâmetro, tá? Falamos sobre escala de positividade, qual cor que qual cor que pode ficar, na reação da fita reagente, tá? Na reação ali de cor daquela fita reativa, que cor pode ficar quando é positivo, enfim, mostramos imagens e fechamos dessa forma a nossa parte de fase 2, né, do exame de urina, ou exame químico da urina. Daqui por diante a gente vai entrar na sedimentoscopia, tá? Passar pela sedimentoscopia e também fazer exercícios, né, ao final, para sedimentar, para fixar esse nosso conhecimento, tá bom? Então, não deixem de acompanhar, a gente já volta para falar de sedimentoscopia, começar a falar de sedimentoscopia, tá? E começar aí a falar sobre a fase 3, que é o exame microscópico de urina ou sedimentoscopia, tá bom? Não sai daí que a gente já volta.